Seja muito bem-vindo ao canal Mundo do Saber. Aqui é onde a fé encontra o entendimento. No vídeo de hoje, vamos mergulhar num tema que poucos têm coragem de abordar. O sexo antes do casamento era realmente proibido como imaginamos? Será que a Bíblia condenava de forma clara esse comportamento? Ou será que há mais camadas históricas, culturais e espirituais por trás disso do que nos foi ensinado? Você tem certeza de que a Bíblia realmente proibiu o sexo antes do casamento? Ou será que, por séculos, interpretamos tudo errado? Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a sua visão sobre a pureza, a moral e o próprio sentido do casamento. Se você acha que a resposta é simples, está prestes a se surpreender. Fique comigo até o final deste vídeo e descubra o que a Bíblia realmente diz sobre o sexo antes do casamento, sem máscaras, sem tabu, sem religiosidade. Por séculos, ouvimos frases como: sexo antes do casamento é pecado. A Bíblia condena a fornicação. A pureza é o maior valor. Mas será mesmo? Hoje, vamos viajar até as raízes do antigo Oriente Médio, mergulhar nas tradições hebraicas e desvendar o que muitos não têm coragem de falar. Você vai descobrir que, na Bíblia, o conceito de casamento não era um contrato assinado, mas sim uma realidade muito mais complexa, cheia de costumes, arranjos familiares e interesses sociais. E acredite, muitas vezes o sexo acontecia antes da formalização do casamento, e nem sempre isso era tratado como um pecado. Prepare-se para analisar textos que poucos têm coragem de expor. Vamos falar sobre leis antigas que pareciam mais preocupadas com a honra das famílias do que com a pureza pessoal. Sobre patriarcas e reis que tiveram múltiplas esposas, concubinas e, sim, relações antes do casamento formal. Esse vídeo não é para quem quer respostas fáceis. É para quem tem coragem de questionar, de refletir e, principalmente, de olhar para si mesmo e pensar: será que eu estou vivendo o que realmente acredito ou apenas repetindo o que me ensinaram? Fique até o final. Você vai entender não apenas o que a Bíblia realmente diz sobre sexo antes do casamento, mas também como essa reflexão pode transformar a sua espiritualidade, sua liberdade e a sua forma de se relacionar. Antes de tudo, precisamos entender: a Bíblia não foi escrita no século 21. Ela nasceu em culturas antigas, onde o casamento não era um evento romântico, cheio de flores e alianças, mas sim um acordo social e familiar, muitas vezes baseado em interesses econômicos, políticos e na perpetuação de linhagens. Em muitas dessas culturas, especialmente entre os hebreus, o ato sexual não era visto apenas como um gesto de afeto. Era, na verdade, a consumação definitiva do casamento. Sim, era o sexo que, de fato, selava a união. Ou seja, o antes do casamento, como a gente entende hoje, simplesmente não existia do mesmo modo naquela época. Agora, respire fundo, porque essa verdade já derruba uma série de crenças que carregamos sem perceber. E mais, muitos textos bíblicos relatam que, quando um homem se deitava com uma mulher virgem, ele deveria assumir responsabilidades, pagar um dote à família dela e, muitas vezes, casar-se com ela. Perceba, a preocupação principal não era moral, mas social. O objetivo era preservar a honra familiar, garantir proteção à mulher e evitar escândalos públicos. Será que você já parou para pensar nisso? Que talvez o peso da culpa que muitos carregam hoje não tenha exatamente o mesmo respaldo bíblico que sempre acreditaram? Essa percepção é crucial porque desmonta aquela ideia simplista de que toda relação sexual antes do altar é um erro imperdoável e nos convida a refletir. Será que estamos impondo sobre nós mesmos e sobre os outros fardos que nem Deus colocou? E você, já tinha ouvido falar sobre essa perspectiva? Se esse conteúdo está abrindo a sua mente, inscreva-se agora no canal, ative as notificações e comente: "Eu não sabia disso!" Ou, se quiser, compartilhe nos comentários. Você já se sentiu culpado por algo que talvez nem fosse tão errado assim?
Agora que você já entendeu que, no contexto bíblico antigo, o sexo era diretamente ligado ao contrato social e não apenas à moralidade, precisamos aprofundar. A pergunta que não quer calar é: Deus realmente proibiu o sexo antes do casamento ou nós interpretamos isso ao longo dos séculos segundo as conveniências humanas? Na Torá, os primeiros livros da Bíblia, existem várias leis sobre pureza sexual, mas olhe com atenção. A maioria delas não trata do ato sexual consensual entre adultos e solteiros, mas sim de crimes graves como adultério, estupro e incesto. Ou seja, o foco não era simplesmente a prática do sexo em si, mas a proteção da família, da propriedade e da dignidade. E aqui mora uma grande tensão. Será que a culpa que muitos sentem por não esperar o casamento é de fato uma exigência divina ou é uma construção cultural que foi drenhando força com o tempo, principalmente na tradição cristã posterior? Durante séculos, a Igreja, especialmente após a Idade Média, passou a estabelecer regras cada vez mais rígidas sobre a sexualidade, muitas vezes mais motivadas pelo desejo de controle social do que necessariamente por mandamentos expressos de Deus. E eu preciso te perguntar, quantas vezes você já se sentiu inadequado, pecador ou até excluído da comunidade cristã por causa da sua sexualidade? Será que você está carregando fardos que Deus nunca colocou sobre você? Essa é uma reflexão que dói, que mexe com nossas crenças mais profundas, mas é necessária, porque só quando encaramos a verdade é que conseguimos curar as feridas e libertar nossa alma da culpa desnecessária. E você? Já parou para pensar sobre isso? Se essa reflexão está te tocando, se inscreve agora no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo: eu preciso rever as crenças que carrego. Ou compartilhe: você já sofreu com alguma culpa relacionada à sua sexualidade? Agora que você já compreendeu como as leis antigas não eram exatamente como imaginamos hoje, precisamos falar do impacto real dessa visão sobre a sexualidade. Quantas vezes você já sentiu que não era bom o suficiente espiritualmente apenas porque falhou em seguir padrões que talvez nem Deus tenha estabelecido da forma como te ensinaram? A verdade é que milhares, talvez milhões de pessoas vivem presas em ciclos de culpa, medo e vergonha, simplesmente porque foram ensinadas a acreditar que a sua sexualidade é um erro. Mas o que Jesus fez quando encontrou pessoas consideradas imorais pelo padrão religioso da época? Ele não as apedrejou, ele não as condenou, ele as acolheu, as libertou e as curou. Você consegue perceber como, muitas vezes, o peso que colocam sobre você não vem de Deus, mas de interpretações humanas. O problema é que essa culpa não fica só na mente, ela corrói a alma, te impede de se aproximar de Deus e te afasta até mesmo de relacionamentos saudáveis. Pessoas que vivem com medo constante de pecar acabam, muitas vezes, presas num ciclo onde não conseguem experimentar a plenitude do amor de Deus. E isso é trágico, porque no fundo o Evangelho é sobre libertação e não sobre aprisionamento. Então eu preciso te perguntar agora: o quanto da sua vida espiritual está sendo sufocado por culpas que não deveriam existir? Será que não é hora de você se libertar dessas correntes invisíveis e viver uma espiritualidade baseada no amor, na graça e na verdade? Se esse conteúdo está mexendo com você, se inscreva agora no canal, ativa o sininho e comenta aqui: quero viver livre da culpa. Ou compartilha com a gente: você já sentiu que sua espiritualidade foi sufocada pela culpa? Quando olhamos para a sociedade moderna, percebemos que muitos ainda carregam, como se fossem mochilas pesadas, valores, culpas e medos que nem sempre correspondem à essência do Evangelho. Você já parou para pensar nisso? Quantas decisões importantes da sua vida sobre relacionamentos, sexualidade, escolhas pessoais foram baseadas mais no medo do que no amor? Infelizmente, a forma como a sexualidade foi ensinada por gerações gerou um tipo de espiritualidade frágil, onde muitos não sabem a diferença entre disciplina espiritual e opressão religiosa. E aqui está a grande chave.
O problema nunca foi a busca pela pureza. O problema sempre foi a forma como essa pureza foi ensinada, como uma obrigação pesada e não como uma escolha de amor consciente e transformadora. Agora, imagine, como seria sua vida se você conseguisse se libertar dessa mentalidade punitiva e, no lugar dela, abraçasse uma espiritualidade leve, saudável e que te impulsiona a crescer? Sim, eu sei. Talvez você tenha ouvido por anos que não poderia, que Deus estava sempre pronto a te punir. Mas e se eu te dissesse que Deus está, na verdade, sempre pronto a te restaurar? E esse é o ponto essencial desse capítulo. Não podemos mais aceitar viver sufocados por interpretações religiosas que nos afastam do amor e da liberdade que Cristo oferece. Esse vídeo não está aqui para te libertar de Deus, está aqui para te libertar de conceitos errados sobre Ele, para que você possa, enfim, experimentar a beleza de um relacionamento genuíno com o Criador, sem medo, sem culpa, sem vergonha. Se isso está fazendo sentido para você, já deixa sua inscrição no canal e ativa o sininho. E comenta aqui, quero uma espiritualidade leve. Ou conta pra gente, você sente que carrega fardos espirituais que não deveria? Chegamos até aqui. Depois de confrontar tradições, analisar contextos históricos e desafiar mentalidades, agora é a hora da grande revelação. A verdadeira pureza não é sobre o que você faz ou deixa de fazer, mas sobre quem você decide ser diante de Deus. Sim, durante séculos, a sexualidade foi reduzida a regras frias, à letra da lei. Mas Jesus veio para nos mostrar que a pureza nasce, antes de tudo, do coração. Você se lembra daquela passagem? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Percebe? Não é sobre o passado, não é sobre o erro, não é sobre a vergonha. É sobre o presente e o futuro que você pode construir com Deus a partir de agora. E aqui está o ponto mais libertador deste vídeo. Você não precisa mais viver refém da culpa, das feridas emocionais e dos discursos que te aprisionaram até hoje. Deus não está interessado em manter você cativo de doutrinas humanas. Ele quer que você viva a plenitude da graça, que você ame com consciência, que escolha com liberdade e que caminhe com responsabilidade espiritual. Por isso, este vídeo não termina como começou. Não termina com dúvidas ou medos, termina com um convite. Escolha ser livre, escolha se reconciliar com sua história e, acima de tudo, com o Deus que sempre te amou, mesmo quando você achava que Ele te condenava. Este é o clímax e talvez a virada de chave que você tanto precisava. Então, se este vídeo falou com você, inscreva-se no canal agora mesmo. E deixa nos comentários, escolha ser livre, ou compartilhe. Qual foi a parte deste vídeo que mais mexeu com você? Sua resposta pode ser a inspiração que alguém está precisando hoje. Depois de tudo que conversamos aqui, depois de atravessar milênios de história, quebrar paradigmas e tocar nas feridas que muitos escondem, resta uma certeza. Não se trata de um sim ou não seco, de um pode ou não pode absoluto. A questão vai muito além. Trata-se de entender que Deus sempre buscou o coração humano, e não apenas a obediência cega. Hoje você descobriu que, no tempo bíblico, os costumes sobre o sexo antes do casamento não eram tão simples ou uniformes como muitos pregam. Havia complexidades culturais, tradições distintas e até mesmo um caminho que evoluiu com o tempo, até chegar no ensino radicalmente transformador de Jesus Cristo. Ele não condenou Maria Madalena. Ele não desprezou a mulher samaritana. Ele não virou o rosto para quem se sentia indigno. E hoje, ele também não vira o rosto para você. A grande moral desta reflexão é: antes de qualquer escolha, antes de qualquer tradição, o mais importante é se perguntar: como está o meu coração diante de Deus? Essa é a pergunta que fica, e a resposta só você pode dar.
E se este vídeo mexeu com você, se te provocou, se te fez refletir ou se te fez enxergar a vida cristã de um modo diferente, então eu te convido, inscreva-se agora mesmo no canal Mundo do Saber. Aqui a fé encontra o entendimento. Aqui a sua espiritualidade é tratada com profundidade, com respeito e principalmente com amor e verdade. E agora eu quero saber de você. Qual foi a ideia mais marcante deste vídeo? Você já havia refletido sobre isso antes? Deixa seu comentário, pois ele pode ser a resposta que outra pessoa precisa. E claro, não vá embora sem assistir a este outro vídeo aqui no card. Curiosidades da Bíblia. As 7 coisas que Deus odeia. Você sabia que estão listadas em Provérbios? Garanto que vai mexer ainda mais com você. Nos vemos lá. E lembre-se, a sua liberdade espiritual é a sua maior responsabilidade.